Família 78, um vídeo novo começando pra vocês. Nesse cenário aqui super bonito. Estamos na nossa vizinhança, né, Patrícia? Sim. Patrícia mora em Indermir. A tua casa lá é considerada Indermir, né? É. Tá. Eu moro em Indermir, ela mora em Indermir e eu confesso que eu nunca tinha passado nesse vizinho aqui. E Patrícia, como os condomínios são diferentes, se a gente compara um com o outro, né? Dependendo da rua que você entra, eu não sei se são construtoras diferentes ou se foram momentos diferentes da história que foram construídos ou... É assim, parece que são várias Windermeres dentro da mesma Windermere. Sim. Tô viajando? Não, Por que essa diferença? por causa das construtoras. Cada uma tem um formato de construir e tem um planejamento, né? E ela quer que aquele condomínio tenha determinadas características. É fácil. A gente não planejou isso, a gente não programou, então eu vou chamar ela assim de bate-pronto. Se você pudesse hoje dar linhas gerais por construtora, como é que seria esse resumo? Tamanho, São casas sempre maiores. sempre maiores. Tá. É uma das características. Ah, As fachadas, eu não vou conseguir te descrever, mas Tá. eu muitas vezes consigo olhar uma casa e sei qual é a construtora, certamente. Principalmente as mais recentes, né? Lógico. Construtoras mais antigas eu não tenho essa referência porque eu não estou há tanto tempo aqui. tá. Mas as atuais, Quando você quase fala todas. tanto tempo aqui, quanto tempo a gente está falando? 11 anos. Antes disso eu não sei dizer. Perfeito. Porque existem duas Windermeres, né? Quais são esses dois blocos? Eu sei que você falou que existe o Old... Que eu não sei se é certo eu falar Old Windermere? Não, né? Como é que a gente separa? Isso é legal, Rodrigo, porque assim, ó, eles chamam, onde eu moro lá daquele outro lado, Ok, que é o lado mais antigo. ok. E que eles chamam de Town of Windermere, Ok. a cidade de Windermere. Por quê? Porque ela é uma cidade. A gente Ok. tem o City Hall, Ok. a gente tem a delegacia. A gente não tem mais o cavalo. Nós não temos mais o cavalo, infelizmente. Aham. Tem a biblioteca pública. Ela é emancipada, digamos assim. Acho que esse é o termo em português que a gente tem para usar. Perfeito. Por exemplo, o Windermere não é emancipado. Quem dá as diretrizes de Windermere é o Condado de Orange. A mesma coisa acontece com o ok. Wintergarten, mas o Town of Windermere, a própria cidade define. Eu moro no Indermere, Windermere, não, abaixo do Orange County. Aham. Você não. eu não. Então, o que significa isso? Se eu quero fazer uma reforma na minha casa, eu vou pedir todos os permits e todas as licenças ali no Town of Windermere. Se você for fazer uma reforma na sua casa, você vai pedir para o Orange County. Perfeito. E essa área emancipada é uma área mais nobre? Ela é considerada mais nobre, o valor é mais alto, mas ela tem características um pouco diferentes. Por exemplo. Tamanho dos terrenos, Tá, entendi. São sempre casas maiores. muito maiores, mas são casas mais antigas. É correto eu dizer que essas casas que tem aquele padrão, tem até um termo que se usa aqui em inglês, que é do fazer biscoito, que você copia e cola, corta. Cutter. Exactly. Oh, exactly. O Windermere mais novo, que está abaixo do Orange County, ele tem mais essa característica do que o Town of Windermere? Ele tem, e eu imagino que eu saiba o motivo. Ok. Eu imagino, não sei Ok, se é esse, né? ok. A gente está chegando agora aqui, né? Aham. Fomos nós que descobrimos. a Claro, América. não vamos estabelecer do tipo, ó, é isso ou na aquilo, verdade porque a gente absoluta. tá... Mas é a minha análise, assim, olha que legalzinho. Tá vindo o carro do Vocês estão ouvindo sorvete. essa musiquinha? Olha eu, um spoiler. Aquilo ali, ó, é um carrinho de sorvete, meus amigos. Coisas que você precisa saber. O sorvete não é bom. Quando a gente chegou, a gente tentou experimentar. Pelo menos o que passou com a gente, eu não gostei dos sabores. Ruim. Mas eles passam literalmente assim, igual nos filmes. Você vai ouvir a musiquinha, ó. Eles ficam tipo rodando, E eu tocando essa não musiquinha. quero dizer nada, mas alguém tinha me prometido um sorvete hoje. É verdade. Viu só? Mas ele não pode ser aquele, né, Patrícia? Você mora no Town of Windermere. Como é que eu vou te parar ali pra te pagar um sorvete daquele ali? Ó? bom, Bom, agora que a nossa amiga foi embora e eu não paguei o sorvete ali pra pessoa que mora no Town of Windermere, Ah, meu Deus. né? Então, voltando nessa questão das construtoras, Patrícia, quem mais você lembra de cabeça assim que dá pra gente falar sobre linhas gerais? Por exemplo, o condomínio aqui do lado que é novo que vai ser construído. Tá. De Sim. quem é e quais são as características? Ela é da Dreamfinders Home. São pequenos detalhes
eu já nem sei mais como é que eu reconheço. Você só sabe que ele tá Eu lá, só sei né? que tá lá. Quero ver quem mais que tem algumas linhas que são... Ah, uma construtora excelente, a David Wickley. Ok. Ela se diferencia. Então, você bate o olho, você sabe que por mais que seja uma casa com umas carinhas mais de rancho ou mais... Porque tem um estilo aqui que a gente chama de ranch style. Uhum. Mas só que ela é moderninha, então você sabe que são eles. Só eles fazem esse estilo de casa. Então, sabe, tem um ou outro detalhe na construção que você consegue perceber qual é a construtora. E aí, meus amigos, eu vou falar uma coisa com vocês que eu aprendi com esses anos e que Patrícia teve bastante influência nesse sentido, sobre falar sobre casas que tenham personalidade. É verdade. No começo, eu tinha uma visão muito de casas novas, condomínios novos e tal, mas aí com o tempo passando, você começa a perceber que é um negócio, obviamente. As construtoras, elas copiam e colam desenhos, modelos, estratégias que deram certo, porque senão não faz sentido você construir uma casa nova diferente, né? Isso, e além de tudo, né, Rodrigo, aqui é uma linha de montagem de Exato, casa. exato. Né? O processo construtivo é tudo muito padronizado para que ele aconteça rapidamente e não... É etapa 1 de 29, etapa 35 de 40 e assim vai. Mas eu te falo, Patrícia, hoje eu gostaria de ter uma casa com uma cara própria, com um jeitão próprio, com vida própria. Eu ia te perguntar se você também concorda com isso, mas eu já dei um spoiler falando que você me influenciou nisso, então claramente você já é desse time, né? É, eu já sou desse time. E assim, é uma característica, não está certo e nem errado. Perfil. Perfil, tá? Então, eu acho que está tudo certo querer morar nos condomínios novos, lindos, com as casas todas iguais. Até porque a gente tem essa referência dos Estados Unidos quando a gente está no Brasil. Sem dúvida. Né? Sem Assistindo dúvida. filmes, enfim. Mas quando você está aqui, depois de um tempo, e lógico, vai do todo o teu histórico e tudo mais, eu gosto de casas com personalidade. O que isso significa? Que geralmente são as casas um pouco mais antigas, porque elas não eram produzidas assim tão em massa, sabe? E que é um medo que a gente tem no começo, que é o medo do tipo assim, poxa, eu tô indo para um lugar novo, um país novo, uma cultura nova. E aí, se eu pegar uma casa velha que vai me dar problema na tubulação, vai me dar problema no ar-condicionado. E eu não estou dizendo que as casas mais antigas não possam ter esse problema, o ponto não é nem esse. O ponto é, hoje, com mais tempo de Estados Unidos, talvez eu arriscasse mais, porque eu já sei como é que funciona. Isso, mas a única coisa que a gente sempre tem que levar em consideração é que, querendo ou não, numa casa mais antiga, você tem que estar preparado para esses imprevistos que vão ser mais frequentes, porque existe o desgaste dos materiais. E a outra coisa é que isso custa. Você tem que estar com um orçamento um pouco diferente, porque senão você vai se frustrar, porque tudo tem que ser refeito. Não tudo, né? Mas algumas coisas em alguns momentos já vão ter que ser refeitas. Perfeito. Então, meus amigos, o Windermere tem bastante cores e sabores, né? A gente tem sons. aí... E sons, como é da nossa amiga ali que passou dando tchau, super simpática. E aí vai daquilo que você precisa naquele momento. Pode ser que seja o Windermere, pode ser que seja o Intergarden, pode ser que seja o Koi, pode ser que seja Mondora, pode ser que seja St. Cloud. O ponto é, informação nunca é demais. Eu acho que quanto mais você conhece, como qualquer coisa na vida, né, Patrícia? Quanto mais você estuda, mais inteligente você fica e mais globalizado você se encontra, porque você conhece o todo. Você conhece o todo. Isso. E eu acho que ajuda a abrir a nossa mente para várias coisas, né, Rodrigo? Depois de um tempo aqui. Eu acho também, eu acho. Hoje já não tenho tanto medo porque eu sei como as coisas funcionam, mas a gente entende perfeitamente que todo mundo tem seu estágio. Então, deixa nos comentários aqui como é que tá o teu estágio de vida pensando nos Estados Unidos, pensando em casa, pensando em modelo. E eu não estou falando de vender casa não, quem vende casa é ela, não sou eu. Eu estou falando sobre o seu estágio de vida. Você é da casa nova, você é da casa com personalidade, você é da casa com personalidade, você é da casa moderna, você é da casa luxo, sei lá, deixa aqui nos comentários, vamos fazer aqui um grande grupo, bater um papo. E eu preciso pagar um sorvete para Patrícia antes que o dia termine. Agora. Tchau, gente. Obrigado.